Uma pergunta que aparece muito para quem começa a se interessar pela orientação profissional é: tá, mas onde é que o orientador profissional pode atuar na prática? E eu acho essa uma pergunta muito importante, porque muita gente ainda associa a orientação profissional a um cenário muito específico, como se ela existisse só ali, para adolescentes no final do ensino médio, dentro de um consultório ou no máximo dentro de uma escola. Só que a verdade é que a orientação profissional pode acontecer em contextos muito mais amplos. Ela pode estar presente em diferentes fases da vida, com diferentes públicos e em formatos bem variados. E quando o profissional não enxerga isso com clareza, ele acaba reduzindo muito a própria atuação. Fica ali, com a sensação de que a área é pequena, a área é limitada, é restrita a poucos tipos de trabalho. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Onde é que o orientador profissional pode atuar na prática? Porque ampliar essa visão é importante não só para quem está começando, mas também para quem já atua e quer construir uma presença mais forte na área. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani. Eu sou psicóloga, mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo desse tempo, uma coisa que eu fui percebendo com muita clareza é que a orientação profissional é uma área muito mais ampla do que muita gente imagina. E isso aparece tanto nos públicos que chegam quanto nos espaços possíveis de atuação. Quando o profissional entende isso, ele deixa de enxergar o APC como algo restrito a um tipo único de atendimento e começa a perceber que existe um campo muito mais diverso, com mais possibilidades concretas de trabalho. Então vamos lá para o nosso ponto 1. O orientador profissional pode atuar no atendimento individual e com públicos muito diferentes. A primeira possibilidade, talvez a mais lembrada, é o atendimento individual mesmo. Mas aqui já existe uma ampliação importante para a gente fazer, porque atendimento individual em orientação profissional não significa trabalhar só com adolescentes em primeira escolha. Claro que esse é um público muito presente. Os adolescentes, eles chegam ali com dúvidas sobre curso, sobre profissão, sobre futuro, chegam com uma pressão da família, com medo de errar, insegurança diante do vestibular, da entrada ali na vida adulta. Então esse sim é um campo importante de atuação. Só que não é o único. O orientador profissional, ele também pode atuar com universitários que estão em crise com o curso que escolheram, tentando ali, entender se vale a pena permanecer, trocar ou reorganizar esse caminho. Pode atuar com universitários que estão terminando a graduação e precisam ali pensar os próximos passos, como área de atuação, inserção no mercado, continuidade dos estudos, especialização, concursos, empreendedorismo, construção de direção profissional. E também pode atuar com adultos em transição de carreira ou em desenvolvimento de carreira. Pessoas que querem mudar de área, reposicionar a trajetória, crescer profissionalmente, retomar projetos antigos, construir mais sentido no trabalho ou reorganizar escolhas que ficaram desatualizadas ao longo do tempo. Além disso, existe um outro público que muita gente esquece, mas que também pode ser muito beneficiado com esse tipo de trabalho. Pessoas que estão se aproximando da aposentadoria ou que já se aposentaram e precisam pensar os próximos caminhos possíveis. Porque a aposentadoria, ela também mobiliza perguntas importantes. Às vezes a pessoa está ali prestes a se aposentar e se pergunta como é que ela vai reorganizar a vida, a rotina, a identidade e o lugar do trabalho. Em outros casos, ela já se aposentou, mas ainda sente necessidade de construir novos projetos, novas formas de atuação, novas fontes de sentido, ou até novas formas de inserção profissional. Eu vou te dar alguns exemplos. Você pode atender um adolescente que está tentando entender entre diferentes áreas antes do vestibular. Pode atender uma universitária que entrou num curso por pressão externa e começa a perceber que não se reconhece ali. Pode atender um universitário no final da formação que se sente perdido diante da pergunta: e agora, o que eu vou fazer? Pode atender um homem adulto que quer crescer na carreira, mas sente que perdeu o vínculo com o que faz sentido para ele.
E pode atender também uma pessoa que está se aproximando da aposentadoria e quer pensar como construir essa transição, ou alguém ali que já se aposentou e agora quer reorganizar um novo projeto de vida e de trabalho. Ou seja, no atendimento individual, o campo já é muito mais amplo do que parece. E vamos seguindo para o nosso ponto 2. O orientador profissional pode atuar com grupos, com palestras, com workshops e projetos coletivos. Essa é uma frente muito importante e muitas vezes pouquíssimo utilizada por quem começa na área. A orientação profissional não precisa acontecer só no formato individual, gente. Ela também pode ser desenvolvida em grupos, oficinas, palestras, projetos coletivos, e isso amplia muito as possibilidades de atuação. Vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro. Em escolas, o orientador ele pode conduzir grupos de orientação profissional com adolescentes, ele pode trabalhar temas como escolha, autoconhecimento, critérios, pesquisa de profissões, tomada de decisão. Ele pode oferecer palestra para os pais, ajudando a compreender o papel da família nesse momento e os erros mais comuns na condução desse processo em casa. Com universitários, é possível desenvolver encontros sobre reescolha, crise concurso, identidade profissional, transição para o mercado, planejamento dos próximos passos após a graduação. Com adultos, também existem aí várias possibilidades. Grupos voltados para a transição de carreira, encontros sobre redesenho profissional, workshops sobre planejamento de carreira, reposicionamento ou reconstrução de imagem profissional. E aqui também entra um público muito importante. Pessoas que estão vivendo a transição para a aposentadoria ou que já se aposentaram e estão tentando ali reorganizar os próximos passos. Nesses casos, o orientador pode atuar com grupos e com palestras sobre preparação para a aposentadoria, construção de novos projetos, redefinição de rotina, sentido do trabalho, novas possibilidades de atuação e reorganização da identidade nesse novo momento de vida. Isso é muito rico, porque mostra que a orientação profissional não serve só para escolher uma primeira profissão. Ela também pode ajudar em momentos de transição importantes ao longo da vida. Além disso, projetos coletivos podem acontecer em instituições, em cursos, programas, contextos diversos. Então, quando o profissional pensa só em atendimento individual, ele acaba deixando de enxergar uma parte muito rica da área. Na prática, atuar com grupos e ações coletivas não só amplia o alcance e possibilidades de trabalho, como também fortalece a presença do orientador profissional em diferentes espaços. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco eu compartilho conteúdo sobre a prática clínica da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem na condução dos processos. E vamos para o nosso ponto 3. O orientador profissional pode atuar em parceria com escolas, faculdades, cursos e instituições. Esse é outro ponto muito importante, porque mostra que a orientação profissional pode ocupar espaços institucionais concretos. Muitas vezes o profissional pensa a atuação apenas a partir do consultório ou do atendimento particular. Só que a verdade é que existem muitas possibilidades de parceria com instituições. Eu vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro. Em escolas, o orientador pode participar de programas de escolha profissional, oferecer palestras, rodas de conversas, grupos, atendimentos ou projetos estruturados ali ao longo do ano. Pode atuar com os alunos, com as famílias e até com as equipes pedagógicas. Em faculdades e universidades, pode desenvolver ações voltadas para estudantes em crise com curso, universitários próximos da formatura, planejamento de carreira, inserção profissional e construção de trajetória. Também existem possibilidades em cursos preparatórios, projetos educacionais, programas voltados para a juventude, espaços de formação e até iniciativas ligadas à empregabilidade e ao desenvolvimento de carreira. E aqui também dá para pensar em instituições que trabalhem com aposentadoria ou com preparação para essa transição, oferecendo grupos, palestras e projetos para pessoas que estão prestes a encerrar uma trajetória profissional formal e precisam reorganizar os próximos passos. Vou te dar um exemplo mais concreto.
Uma escola internacional pode querer oferecer um projeto de orientação profissional para alunos que estão se preparando para aplicações universitárias. Uma faculdade pode buscar alguém para conduzir encontros com os estudantes que estão inseguros sobre o futuro profissional. Uma instituição voltada para a formação de jovens pode precisar de oficinas para escolha, mercado e projeto de vida. E uma empresa ou associação ou um programa voltado para a preparação para a aposentadoria pode buscar um profissional para trabalhar essa transição com muito mais profundidade. Ou seja, orientação profissional pode entrar como serviço, como projeto, como parceria, como intervenção institucional. E isso amplia muito a atuação de quem consegue enxergar a área para além do consultório. E vamos seguindo para o nosso ponto 4. O orientador profissional também pode atuar no digital, com posicionamento, conteúdo e diferentes formatos de oferta. Esse é um ponto cada vez mais importante na prática atual, gente. Hoje, a atuação do orientador profissional não precisa ficar restrita ao espaço físico. Ela pode acontecer também no digital. E isso vale tanto para o atendimento quanto para a construção de presença profissional. No digital, o orientador pode atender online adolescentes, universitários, adultos em transição ou desenvolvimento de carreira e também pessoas ali que estão vivendo a passagem para a aposentadoria. Pode construir conteúdo sobre escolha, sobre carreira, sobre decisão, sobre o mundo do trabalho, desenvolvimento profissional, sobre transições ao longo da vida. Pode oferecer workshops, grupos, aulas, programas, encontros online. Pode formar rede, fortalecer a autoridade e ampliar alcance. Eu vou te dar alguns exemplos. Um orientador pode atender online um adolescente, por exemplo, que mora em outra cidade ou em outro país e precisa de acompanhamento individual. Pode trabalhar com universitários que buscam ajuda para pensar os próximos passos após a graduação. Pode oferecer um workshop online para pais sobre como lidar com a escolha profissional dos filhos. Pode construir um projeto digital voltado para adultos em transição ou desenvolvimento de carreira. E pode também oferecer encontros online para pessoas que querem se preparar melhor para a aposentadoria ou reorganizar esse novo momento de vida. E isso muda bastante a dimensão da área, porque o digital não é só uma forma de divulgar, ele também é um espaço de atuação. Claro que isso exige clareza de posicionamento, estrutura de oferta e coerência no que é comunicado. Só que na prática amplia muito as possibilidades do orientador profissional. Então, para a gente resumir a nossa conversa de hoje, quando a gente pergunta onde o orientador profissional pode atuar, a resposta é bem mais ampla do que muita gente imagina. Ele pode atuar no atendimento individual com adolescentes, com universitários, com adultos, pessoas que estão vivendo ali a transição para a aposentadoria ou a própria aposentadoria. Pode trabalhar com grupos, palestras, workshops e projetos coletivos. Pode construir parcerias com escolas, com faculdades, com cursos, com empresas ou com outras instituições. E também pode atuar no digital, tanto em atendimentos quanto em formatos diversos de conteúdo e oferta. Ou seja, orientação profissional não é uma área pequena, ela é uma área ampla, só que exige do profissional a capacidade de enxergar essas possibilidades e construir sua atuação com muita clareza. E isso faz diferença, porque quando o orientador amplia a visão sobre onde pode atuar, ele também amplia o próprio campo de trabalho. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo e compartilhe com alguém que também se interessa pela prática de orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre técnicas, condução de processos e desafios reais da orientação profissional na prática.